Olá, turminha, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia da nossa aula de geografia, né? E vamos começar por onde a gente sempre começa, pela nossa correção, tá bom? Coloquem o livro. Aliás, vamos começar com a ficha, tá certo? Coloquem a ficha na página 105 e vamos lá para a gente corrigir, tá certo? No caça-palavras a seguir, encontre o nome de algumas profissões. Na sequência, pinte de amarelo as profissões geralmente exercidas de dia e azul as profissões que podem ser exercidas à noite, certo? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui o vendedor, certo? Ele tá bem aqui, o vendedor, tá bom? Aí o vendedor eu vou pintar ele de amarelo. Por quê? Porque normalmente as vendas são de dia, né? Tem à noite, mas a maioria é durante o dia mesmo, tá bom? Médico, o médico vai estar bem aqui perto do vendedor, certo? E vocês vão pintar de azul, tá? Porque pode ser exercida à noite, médico, tá bom? Bombeiro, vocês vão encontrar o bombeiro bem aqui, certo? E vão pintar de azul, tá bom? Também, por quê? Porque é uma profissão que tanto pode ser exercida durante o dia, mas à noite também, tá certo? Agricultor. O agricultor tá bem aqui no cantinho, certo? Vocês vão pintar o agricultor de amarelo, né? Porque o agricultor é aquela pessoa que prepara a terra para plantar, né? Agoa as plantas, colhe, e só dá para fazer isso de dia, tá certo? Sorveteiro. O sorveteiro vai estar abaixo do agricultor e vocês vão pintar de amarelo, também é uma profissão diurna. Jardineiro tá bem aqui, certo? Vocês vão pintar de amarelo, porque é uma profissão diurna também, né? Cuidar das plantinhas. E por último a gente tem farmacêutico, policial e segurança. Farmacêutico, abaixo do farmacêutico está segurança e o policial está bem aqui no cantinho, embaixo de sorveteiro, todas de azul, tá? Porque são profissões que podem ser exercidas à noite. Tem até farmácias que é 24 horas, tá bom? Na 2, vocês vão fazer o seguinte: em qual período ocorre a maioria das vendas, compras e outros importantes serviços na cidade? No horário comercial, no horário da madrugada ou no horário de verão? Horário comercial, certo? A maioria das vendas são feitas durante o dia. Qual alternativa apresenta estabelecimento comercial que pode funcionar 24 horas por dia? Farmácia, loja de calçados e floricultura, né? A gente vai colocar na farmácia, tá bom? Porque a loja de calçados e a floricultura são estabelecimentos que até podem funcionar à noite, mas, né, na madrugada às vezes a pessoa não vai comprar um sapato, né, não vai comprar flores, né? Então, o essencial mesmo da noite é a farmácia, né? Porque você pode adoecer e precisar do remédio. E na 4, vocês vão pintar a atividade que ela pode ser desenvolvida em casa, tá? E a gente tem um cirurgião, que não dá, né? Tem que ir para o hospital. O minerador, que também não tem como, né? O confeiteiro, que dá para fazer em casa sim, né? Muita gente trabalha confeitando bolos em casa. O desenhista, que também dá para fazer isso em casa no computador, né? Numa mesinha. O enfermeiro, que não tem como, tá? Porque tem que ir para o hospital. E o escritor, que pode fazer seu trabalho também em casa, certo? Vamos lá para a 107. Na 107, primeira questão, lembrando que não pode esquecer o nome e a data, tá certo? Leia o texto a seguir e ajude a minhoca, que está no solo, a chegar até a superfície. Você sabia que existem cerca de 8.000 espécies de minhocas em todo o planeta? Não sabia. Pois é. As minhocas, elas são organismos que vivem no solo e precisam dele para sobreviver, certo? Esses seres vivos estão dispersos
por todo o planeta nas mais diversas condições possíveis. Então, as minhocas, elas se alimentam dos sais minerais que tem dentro do solo, ó. Isso aqui em cima é o que a gente vê, bem bonitinho, né? As plantinhas, as flores, mas lá para baixo a gente não consegue ver, está o solo, todos os minerais que contém aqui, né? E a minhoca se alimenta justamente disso. E é a minhoca que ajuda a terra a ficar bem fértil, né? Para poder as plantinhas nascerem, viu? E aí vocês vão fazer o caminhozinho dela até chegar aqui, tá bom? Com o lápis. Na 108, segunda questão, analise as alternativas corretas sobre as características do solo. Solo é um recurso produzido pelo ser humano? Não, né? O solo, ele é totalmente produzido pela natureza, certo? Os solos se originam de rochas? Sim, de pedaços de rochas, rochas fragmentadas, né? Para se formar 1 centímetro de solo, são necessários cerca de 2 anos? Não, a gente viu que para se formar 1 centímetro de solo, demora cerca de 400 anos, certo? E no 3, vocês vão desenhar um alimento que você gosta e foi cultivado no solo, tá? Se eu fosse desenhar aqui, eu ia desenhar uma banana, porque eu adoro comer banana. E aí vocês podem desenhar frutas, verduras, legumes, tá bom? Escolham e façam o desenho. Agora vamos lá para a correção do livro, tá? Eu vou começar aqui do início, da página 163, que foi onde a gente começou a falar do solo, né? Foi na 163. E aí a gente vem para cá, para essa perguntinha aqui, ó. O solo, ele é utilizado para o cultivo de alimentos e diversos outros produtos, certo? E sem a água não existiria vida em nosso planeta. A gente viu isso na aula passada, né? Pois todos os seres vivos e as plantas, eles dependem da água e do solo também. Será que a gente está cuidando bem dos nossos recursos naturais? Isso aqui é uma resposta pessoal, tá? Mas assim, para vocês lembrarem que o nosso Brasil, de vez em quando, né, bem pertinho do outro, a gente tem desastres ecológicos que acontecem, né? Como teve em Mariana, como teve em Brumadinho, né? Que teve o deslizamento de terra e soterraram muitas pessoas, casas foram destruídas, as pessoas foram mortas, né? Essas destruições, gente, se a gente for observar, é por conta que são construídas casas em locais que é da natureza e não locais apropriados para construir casas, né? Então, será que as pessoas estão cuidando da natureza, né? A floresta amazônica está quase sem árvores, né? Para falar a verdade. Por quê? Porque as pessoas estão cortando essas árvores, não estão plantando, não estão cultivando como deve ser, né? E aí elas não estão nascendo em tempo para que seja cortado tantas árvores como é feito lá, tá certo? Outra coisa, os rios, né? Totalmente poluídos. As fábricas jogam esgoto, jogam restos de tudo lá dentro dos rios, né? A gente vê muito no jornal, tá? Então, assim, será que a gente está mesmo cuidando dos nossos recursos naturais? Aí vocês vão analisar com a família de vocês e vão responder, tá certo? E aí, a gente vai para a próxima questão, que é essa aqui, tá? Que vocês iriam fazer um desenho de para que o solo é utilizado, né? Para que o solo ele é mais utilizado, gente? Na plantação, tá bom? Então, aqui vocês fazem o desenho do solo, né? Da terrazinha com o matinho verde e coloquem umas plantinhas também para ficar bem bonito, tá certo? E aí a gente vai pular para a página 168, que é essa atividade aqui. Isso aqui tudo vocês viram na aula passada, tá bom? Ó,
esse bloquinho aqui, né, com as cores de como se forma o solo, né? E aí a gente vai fazer o que na 168? Vai pintar da forma que tá aqui, ó, verde, né? Aqui é o que? Preto, marrom bem escuro, alaranjado e o marronzinho mais claro, bem aqui. Do mesmo jeito, tá? E aqui no Aprender Brincando, vocês vão lá na página 31 do material de apoio, vão recortar o solo que tem lá, desse jeito aqui, e vão montar como se fosse um dadinho. E aí vai ficar desse jeito que tá aqui, tá bom? Pulando um pouquinho mais para frente, vocês vão colocar na página 171. Isso aqui foi tudo visto na aula passada, tá bom? E aí vocês abram o livro na página 171, que é o que a gente vai estudar hoje, certo? A gente vai estudar o solo e a produção de alimentos, tá certo? Ó, entre todas as atividades econômicas que envolvem o uso do solo, nenhuma se compara em importância à atividade agrícola, pois é dela que provém os alimentos necessários para a sobrevivência humana. Sem o solo, não teríamos a maioria dos alimentos que consumimos, né? Então, a gente já viu aqui em umas aulas passadas que a agricultura, certo? A atividade econômica chamada agricultura é responsável pelo plantio dos alimentos que a gente consome na nossa casa, certo? E para plantar, gente, o que é que tem esteja mais importante? O solo, tá? Por isso que ele é muito, mas muito importante, tá bom? Para a atividade agrícola, certo? Por isso, precisamos proteger os nossos solos. Cuidar do solo significa garantir que a produção de alimentos continue não só para nós, né? Para a gente consumir hoje, né? Mas também para as gerações, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, tá bom? E aí essa atividade vocês vão realizar em casa e a gente vai falar sobre o impactos e soluções do uso do solo, certo? Como o solo é o suporte para toda atividade humana, ele é o elemento natural mais exposto aos impactos ambientais. Com o aumento da busca por alimento, a atividade agrícola se intensificou e com isso seus impactos também aumentaram. Por quê, gente? Porque toda vida que a gente vai fazer um plantio, né, na terra, eles vão precisar preparar essa terra para receber, tá certo? Para receber esses alimentos, para receber o adubo, né, para que eles cresçam. E muitas vezes eles precisam fazer, sabe o quê? Precisam queimar esse matinho verde aqui, ó. Eles provocam a queimada desse mato todinho, ele fica todo queimadinho, né? Então o que? Prejudica aqui as plantas, prejudica o solo aqui nessa parte de cima todinho, para eles poderem preparar essa terra para plantar, né? Então, infelizmente, eles plantam, né, para poder obter o alimento, mas de alguma forma eles estão, né, desgastando esse solo. Porque vai chegar um momento que eles vão precisar ir para outro local, certo? Para aumentar as áreas de plantio e pasto, a vegetação nativa é retirada. Sem a vegetação, o solo fica desprotegido, porque fica desse jeito que vocês estão vendo aqui na imagem, sem as plantinhas, né? E fica mais pobre. As chuvas, elas acabam criando crateras, como aqui podemos ver na imagem ao lado. E cada vez que chove, a cada chuva, essas crateras aumentam mais ainda, certo? E outro problema que causa danos ao solo é a compactação. O solo em seu estado natural possui pequenos espaços que chamamos de poros. Esses poros ficam preenchidos com ar, com água, que são muito importantes para as plantas, tá? Quando o solo ele é poroso, ele permite a planta crescer sem dificuldade. Quando um trator ou uma máquina agrícola passa sobre o solo, os poros deixam de existir, dificultando o crescimento de plantas.
Do mesmo jeito que eu falei, eles precisam preparar essa terra. E aí, para preparar essa terra, eles fazem isso aqui, né? Aí aqui tem assim, ó, o solo compactado pelo pneu do trator, né? Ficou desse jeito aqui. O solo que não é compactado, né? Que chama solo poroso. Então, essa forma aqui é a forma correta, né? Dele estar. E aqui o trator está passando para poder justamente abrir os espaços onde vai acontecer o plantio, certo? Tem RA, tá? Tem um joguinho para vocês realizarem com as características do solo, na página 173. E a gente vai finalizando aqui, certo? Quando o solo é usado de maneira errada, ele perde a sua fertilidade e isso significa que ele não terá mais os nutrientes necessários para que as plantas cresçam, certo? Isso afeta diretamente a produção dos alimentos e dos animais que se alimentam de vegetais, pequenos seres que dependem do solo, como a minhoca, que a gente viu, né? Que a minhoca depende totalmente do solo. E esses pequenos animais, eles não só dependem do solo, como também ajudam a tornar o solo mais fértil. Também é o caso da minhoca, tá bom? Encerramos por aqui, tá? Falando sobre o solo. É um assunto muito diferente, né? Da realidade de vocês. Por quê? Porque vocês não trabalham fazendo plantio de alimentos, né? Mas é importante vocês conhecerem, para vocês verem o que acontece no nosso país, né? Por que às vezes a gente vê na televisão esses desastres que acontecem por aí, né? A nossa floresta amazônica sem árvores, né? Esses barrancos, né? Desabando sobre as casas, é porque as casas foram construídas em um local que não podia, tá bom? Realize as atividades e qualquer dúvida vocês chamam a gente, a tia Camila e a tia Marcela, tá certo? Tchau, tchau, boa terça-feira e até quinta-feira.